Muito bem, acabei de compartilhar o link de reforço, tá bom? Os moderadores Genivaldo vão receber agora, vão colocar esse link no chat do Zoom, no chat do YouTube, para você pegar e jogar mais uma vez na sua lista de transmissão, para que a gente tenha o máximo de pessoas ouvindo esta mensagem agora, tá bom? Vou fazer mais uma oração rápida e vamos para o texto. Pai Santo, nesta noite, rogamos a tua bênção. Jesus, dá-nos os teus méritos. Mais uma vez, perdoa nossos pecados, Deus. Nenhum de nós somos merecedores de estarmos aqui, fazer um culto em teu nome. É santo isso, é sagrado isso. E imerecidamente vamos abrir a tua palavra, imerecidamente. E rogamos, Senhor, nesta noite, o teu cuidado. O teu cuidado. A tua bênção, Jesus, a tua presença através do teu representante, Espírito Santo. Espírito Santo, nós já pedimos a tua presença controlando esta reunião. E agora a Bíblia será aberta. Por favor. Por favor. Usa apenas o pastor Wagner como um instrumento que precisa do mesmo remédio que ele está oferecendo agora. Eu preciso do batismo diário do Espírito. Eu sou um mero mortal, um rascunho humano. Alguém que, se vacilar um segundo, estará distante de Deus, por mais que saiba sobre ele, estude, tente compreender. Nós todos aqui somos muito carentes, possuímos um coração revoltado, a não ser que um milagre de um novo nascimento ocorra em nós. A não ser que a chuva temporã nos alcance, não receberemos a chuva serôdia. E a gente vai entender isso hoje. É claro, Senhor, que o tema abordado hoje é apenas um pedacinho, não dá para abordar tudo, é claro. E nem unir tudo que está envolvido nesse tema, não é possível. Mas colocamos em tuas mãos, Deus, esse culto. Espírito Santo, fala, desde as crianças que estão ouvindo, os irmãos que estão em casa, em pequenos grupos, estão sozinhos, acompanhados, nas igrejas, abençoe-os, que esta transmissão online seja muito presencial, aquecida pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, aquece nosso coração na presença de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu quero que aqui no chat do Zoom, vou pedir para o pessoal aí da técnica abrir o chat do Zoom para a gente dar uma olhadinha nas respostas, depois fecha de novo, para a gente não sofrer interferência durante a mensagem, né? Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, e eu quero que você me responda rapidamente. Quais são as partes em uma oração que não pode faltar? Eu vou orar, não pode faltar isso aqui, senão Deus não atende, senão minha oração não vira. Não pode faltar isso aqui. Gratidão, vamos lá. Adoração, pedido de perdão, gratidão de novo apareceu aqui, agradecimento, em nome de Jesus, tem que ter fé, fidelidade, agradecimento, fé, humilhação, adoração, gratidão, trindade, apareceu o que eu queria, eu vou falar daqui a pouco, entrega a Cristo, humildade, sinceridade, lá no YouTube agora deve estar fervendo as respostas, né? Deve estar fervendo as respostas lá. Muito bem, deixa eu ver um pouquinho mais. Orar em nome de Jesus. Já apareceu o que eu quero ali. Já apareceu. Mas eu vou deixar para depois, para dizer o que é mais importante e que deve ser a sua resposta imediata, primeira, quando eu falar sobre esse assunto. Quando eu perguntar quais são as partes mais importantes de uma oração, a primeira resposta deve ser esta que eu vou dar para você. Todo o restante está certo, tá? Todo o restante aqui está certo. Mas a primeira deve ser esta que eu vou ressaltar para você aqui nesta noite. Tá bom?
Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, e eu quero que você abra a sua. Daqui a pouco eu vou dizer onde você vai abrir a sua Bíblia, tá bom? E nós vamos usar a palavra de Deus como sempre. Muito bem. Você que já pode fechar aqui, o áudio para a gente. O áudio não, o nosso chat aqui do Zoom. Já consegui as respostas que a gente precisava, tá bom? E também eu quero que você se concentre. Se você tiver com sono, pede para Deus acordar você, tá bom? Porque você vai precisar de lucidez para entender a mensagem de hoje. Muito bem. Vamos para o tema? Deixa eu colocar aqui, vou partilhar com você o meu PowerPoint. Você já sabe como é que eu trabalho. Você vai ver o PowerPoint, depois vai ver a minha face, eu vou intercalando. Nosso tema de hoje, chuva serôdia, a promessa. A chuva serôdia, né? A chuva serôdia, ou última, caía um pouco antes da colheita, entre março e abril, e permitia que o grão se desenvolvesse bem e amadurecesse para a colheita. Para a colheita ser feita, havia necessidade de ambas as chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. Atos dos Apóstolos diz assim, em Joel e Zacarias 10, verso 1, nós vamos ler Joel também 2, 23, estão dois textos que revelam essa necessidade e Deus afirmando que vai enviar essas duas chuvas, figuras do Espírito Santo, tanto a chuva serôdia, a chuva temporã, como a chuva serôdia, são figuras que Deus quis usar, usando o campo e a colheita como exemplo para entender como é que as pessoas estarão preparadas para receber o reino de Deus definitivamente na vinda dele. Né? Quando você abre a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, por favor, Zacarias 10, verso 1, diz assim, pedi o Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdia, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva do campo. E você vai ver também, você vai abrir em Joel, no capítulo 2, o verso 23, é um texto clássico, né? Nós conhecemos bem. Diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Esse texto, como está escrito aí, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dá chuveiro de água, ele fará descer a chuva e a temporã e a serôdia no primeiro mês, também está no livro Atos dos Apóstolos, página 31 e no parágrafo 6. Percebe que Deus usa uma figura do campo para dizer como é que eu e você estaremos preparados tanto para produzirmos, crescermos nele, assim também produzir frutos nele, amadurecer nele para o tempo da colheita. Isso tem tudo a ver com o dia que Deus vai nos tomar nos braços dele e nos levar para a eternidade. Me dê só um minutinho, querido. Eu preciso fazer um ajuste básico aqui, senão vai ficar atrapalhando a gente, mas é muito rapidinho, tá? Um minuto só. Pronto. Posso voltar agora sem nenhum problema. Então, eu estava falando da figura do campo que o Senhor utiliza para dizer como é que nós vamos nos preparar para encontrar. Eu quero perguntar para você, amado, você está preparado mesmo para encontrar-se com Jesus? Você está no caminho? Escolheu ir para a Cidade Santa? Ah, sei onde eu quero ir. Agora, o mais importante é o mapa, saber que você está no caminho. Lembra que eu fiz uma pergunta, qual é a parte principal de uma oração? Que tem tudo a ver com a chuva serôdia e também a chuva temporã, que você vai entender nesta noite. Fica comigo e vamos avançar nesse estudo, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Não precisa ficar preocupado em anotar, porque ele vai ser disponibilizado.
A orardes, crede, confiar em Deus. Olha o que Ellen White fala em Testemunho para Ministros. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente seu espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no espírito. Ele está dizendo, estamos no tempo, ele já escreveu isso há mais de 100 anos, estamos no tempo da chuva serôdia, no tempo, e ela diz, orai fervorosamente por ela, vigiai no espírito pela chuva serôdia, sede fervorosos por ela. Ela diz assim, ó, é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sobre a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino. Do favor divino. E creio no que eu vou dizer para vocês. Vou mostrar na sala 57, na manhã desta semana, que vai iniciar nossa caminhada. Escutem o que eu vou dizer. Ellen White tem um texto, eu vou mostrar para vocês, em que ela diz que se mantivéssemos o mesmo perfil, as mesmas características, a mesma intensidade da vida no espírito que a igreja primitiva, nós oraríamos e os demônios seriam expulsos, oraríamos e as pessoas seriam curadas. Ela diz claramente, e eu vou ler durante a semana, para você que acompanha a sala 57 na madrugada. O texto está ali. Nossa falta de poder evidenciado é falta de poder recebido. Isso é muito claro. É só estudar e a gente vai perceber em nossa caminhada aqui. Tá certo? Vamos caminhar? Aí está o pastor Lucas Alves. Ele é ministerial da divisão sul-americana, pregador aqui na sala 57, um assistente, um divulgador desta sala. Pastor Lucas Alves, nosso ministerial da divisão, eu lhe agradeço pelo apoio de sempre. Pregando para os pastores discipuladores, em um recente concílio, ele colocou um texto que, inclusive, nós já estudamos aqui também. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Olha o que ela diz aí, ó, pouco antes da vinda de Jesus. Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito. Ela diz, estamos no tempo da chuva serôdia. Você acha que não é tempo de falarmos sobre o Espírito Santo? Não é tempo de falarmos sobre ele, de pregarmos sobre ele, de orarmos por ele, de orarmos com ele? Irmãos, está na cara que esse é o tempo. É só olhar para fora, é só olhar para dentro, que a gente vai ver que está na hora de alguma coisa especial acontecer. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã. E glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja. E, amigo, deixa eu dizer aqui para você, eu não vou estudar o derramamento da chuva serôdia hoje com você, com relação aos resultados do derramamento da chuva serôdia e o preparo que ela nos dá para o tempo da crise. Eu vou passar só por cima disso. Meu objetivo aqui esta manhã é como receber a chuva serôdia. Será que estou preparado para recebê-la? Porque só vai suportar a crise que está aí adiante de nós, bem pertinho de nós, quem receber a chuva serôdia, irmãos. Quem não receber a chuva serôdia não suportará a crise que virá e está aí bem próxima de nós. E deixe-me dizer uma coisa que me deixou arrepiado. A Covid me mostrou o despreparo da nossa igreja para enfrentar crises. Se nós não conseguimos, em unidade, enfrentar uma crise sanitária, eu quero ver se nós vamos ter unidade para enfrentar uma crise religiosa, em que nossa fé será testada. Aí, meu amigo, eu quero ver. Pasmem, foi muito difícil alinhar minhas igrejas no período da pandemia, porque nós batemos cabeças com muitas opiniões divergentes de como deveríamos proceder com a igreja nesse período. Irmão puxa de um lado, irmão puxa de outro. Eu fico imaginando quando nossa fé for testada. Muitas igrejas ainda não voltaram. Pastor Esmeraldo mesmo foi pastor na igreja do Capão Redondo. Ele afirma aqui que metade da sua igreja ainda não voltou à adoração no templo. E nem é uma crise religiosa. A chuva serôdia vai nos preparar para a crise do final dos tempos. Eu não vou me ater nos resultados dela. Vou passar por eles, mas meu objetivo aqui é dizer como receber essa chuva.
Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda, testemunhos para a igreja, ali a página e aonde está localizado. Essa nomenclatura também está em outro livro, na página 182, no capítulo 3. Depois eu busco essa referência desse livro para vocês. Tudo que eu mostro aqui para vocês é espírito de profecia, tá, queridos? No caso, Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 158. Ela está dizendo aqui que nós devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Qual é a principal parte de uma oração, queridos? Preste bem atenção na pergunta que eu fiz no começo. Qual foi o resultado da descida do Espírito Santo lá em Atos 2, que foi a chuva temporã? Aí está assim, ó. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados e se aproximar dos homens, e em seu contato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Este foi o resultado das orações no cenáculo. Jesus diz assim, ó, vão para o cenáculo, orem, se humilhem, arrependam-se, o Espírito de Deus vai produzir isso em vocês, e como resultado, o poder de Deus virá sobre vocês. Cenáculo, ajuste de contas, humilhação, oração, fervor, aproximação dos homens, levando a Cristo aos pecadores. As divergências desapareceram. Ninguém queria ser mais do que ninguém. Havia uma união entre eles. Então desceu a chuva. Deixa eu dizer para você, não venha me dizer que o Espírito de Deus descerá sobre sua igreja, se a sua igreja não tem harmonia com o pastor, se os anciãos não se dão bem, se brigam entre si, se há divergência, poder, supremacia, inveja, irmãos, isto desautoriza a presença do Espírito Santo de Deus. Ou nos humilhamos e nos quebramos e nos parecemos com Cristo, ou gerações e gerações morrerão aqui nesta terra ainda, por culpa nossa. Por culpa nossa. Não é de mais ninguém, não. Culpa nossa. Ela diz, ao vizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida. Por isso que eu coloquei cenáculo, né? Cenáculo, oração, chuva serôdia, a promessa, por isso, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Para que a chuva serôdia vem? Para preparar a igreja, para proclamar, Apocalipse 14, do verso 6 em diante, as 3 mensagens angélicas, em especial, a terceira mensagem angélica, que tem como centro a justificação pela fé. Não dá para entrar nos detalhes. Como eu disse, a minha mensagem tem como ênfase ensinar a você e a mim como nós devemos receber a chuva. Mas a chuva, só por uma dica, tá? Só por uma dica. Com que objetivo devemos receber? Clamar pela chuva. Primeiro, ela nos dará o poder para a voz do terceiro anjo, de Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Ela prepara os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. É só você ler. Será terrível esse momento. Nenhum de nós que não tenha recebido a chuva serôdia ficará de pé diante das pragas derramadas sobre esse mundo. 3, reavivar e fortalecer os filhos de Deus para enfrentarem o tempo de angústia, concomitantemente ao derramamento da chuva serôdia. As pragas estarão acontecendo, o decreto dominical, a angústia, não dá para a gente colocar exatamente uma sincronia nisto. Esses eventos são simultâneos. Nestes momentos, o verdadeiro Filho de Deus passará por uma angústia de investigação sobre sua própria vida. E também o derramamento da chuva servirá para o amadurecimento da seara, ou seja, Deus estará terminantemente
burilando, dando os detalhes da sua semelhança com Cristo, caráter que ele vai implantar em você. Este caráter que você vai entregar nas mãos de Cristo, ele vai receber o seu caráter, mesmo que você tenha obedecido o máximo em santidade, influenciado pelo Espírito Santo, você não tem mérito nas obras que você faz. Você vai apresentar o seu caráter burilado pelo Espírito Santo nas mãos de Cristo. Ele receberá o seu caráter impróprio, inadequado, muito embora em santidade. Vai dizer assim, que bom, filho, que você veio. Ele pega o seu caráter, recebe você, ele abraça e diz assim, eu te amo. Vem para dentro. Sabe por que ele vai te levar para dentro, irmão? Porque quando ele virar para o Pai, ele vai entregar o caráter dele para o Pai e dizer, ele é meu, Senhor. Ele é meu, minha justiça cobriu esse céu. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele é meu. Aí Jesus fala bem assim, Deus vai falar, põe ele para dentro e vamos fazer uma grande festa. Te lembra alguém? Te lembra alguém, o pai do filho pródigo? Exatamente a mesma cena agora é gloriosa. Agora gloriosa. Uma festa extraordinária. Mas quem não receber a chuva serôdia não passará por isso. Quais são as principais partes de uma oração, irmãos? Quando eu pergunto para você quais são as partes importantes de uma oração, você tem que saber responder, irmão. Responde para mim, qual é o seu nome? Errou? Não, né? Você também não pode errar. Qual é a principal parte de uma oração? Você não pode errar, irmão. Se você errar, você está em perigo. Eu vou te dizer por quê daqui a pouco. A menos, porém, que os membros da igreja de hoje estejam em viva associação, prestem atenção, irmãos, a menos, porém, que os membros da igreja de hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual. Quem é a fonte de todo o crescimento espiritual? O Espírito Santo. Não estarão prontos para o tempo da ceifa, ou seja, não estarão prontos para o recebimento da chuva serôdia, a menos que mantenham suas lâmpadas espivitadas e ardendo. Lâmpadas, 10 virgens entraram porque as lâmpadas estavam acesas. Experiência profunda com o Espírito Santo, deixarão de receber a graça adicional em tempos especiais de necessidade. Ela está dizendo, a menos que você receba a chuva temporã todo dia, você não receberá a chuva serôdia, porque a sua lâmpada estará apagada e você não será reconhecido por Jesus. Eu não tenho tempo, irmãos. O conteúdo é extenso e eu preciso avançar. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária, em sua capacidade de usar esse poder. Nós dos últimos dias, irmãos, nós dos últimos dias, Deus tem um jeito de lidar com todos aqueles que foram fiéis a Deus, que não conheceram essa mensagem do Espírito Santo, que morreram sem saber que ela é assim. Deus tem um jeito certo de julgar. Ninguém vai se perder. Deus é justo. Deus é justo. Mas nós, da última geração, nós temos que conhecer o Espírito Santo e nos encher dele, porque a chuva serôdia é a capacitação para viver a crise que antecede a vinda de Cristo, a menos que você não tenha medo de se perder. Para a nossa geração, a nossa única chance é o recebimento do Espírito Santo. Ele é a maior bênção que Jesus pode nos outorgar. Jesus é a maior bênção do céu dada por Deus. O Espírito Santo é a maior bênção do céu dada por Jesus Cristo. Você é a maior bênção do mundo, enviada por Jesus, cheio do Espírito Santo, irmão. A escala continua. A escala continua, irmãos. Tem que acontecer com você e comigo. O assunto é extenso. Eu vou apenas pincelá-lo. Em vez de guardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para a conquista de almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso. Irmão, nós temos que pedir hoje. Esse negócio de que o batismo é para o futuro, é amanhã que eu vou receber, é quando o decreto dominical, irmão, a gente recebe a chuva temporã para receber a chuva serôdia no tempo da crise, mas o objetivo do Senhor é que eu e você pregue, salve pessoas para o reino. Irmão, todo dia tem que pedir para a conquista de almas.
Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça e saía dessa comunhão de Deus para fortalecer e abençoar outros. Uma vida diferente dessa é uma vida de um perdido, irmãos. Uma vida diferente dessa é a vida de um perdido, irmãos. Jesus passava horas com o Pai, enchia-se da nova provisão do Espírito e saía para desaguar. Você acha que o encontro dele com Nicodemos, o encontro dele com Zaqueu, o encontro dele com a mulher samaritana estava agendado pelo Espírito Santo, e o que ele disse para eles vinha da influência direta do Espírito de Deus. Uma vida diferente dessa é a vida de um perdido. Isso que eu quero que você compreenda. Eu tenho tentado conseguir compreender isso todo dia, irmãos. Eu tenho medo de me perder diante de tamanha responsabilidade. Desculpem. É tremendo, né, queridos? Deixa eu ver aqui. Já passei por essa, né? Crescimento. Apenas os constantemente já li, em vez de guardar o tempo futuro, agora sim. Há para o consagrado também já li, esse que eu adiantei o tema aqui. Novamente, mais uma para frente, pronto, agora está certo. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara na terra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não vem por acaso. Ele não vem porque você sabe que ele existe. O Espírito Santo não vem porque é uma promessa. Tem sua parte para fazer. Às vezes eu vejo os pregadores falarem sobre o Espírito Santo e parece que ele é uma dotação dada para a igreja sem que o crente busque. Irmão, nós temos que enfatizar para a igreja que só vai ter o Espírito Santo quem pedir. Se não tiver, não terá. É a nossa fase. A dispensação que temos é esta. Eu vou mostrar para você agora. Não sou eu que estou falando, não. É o espírito de profecia, irmãos. Espírito de profecia. Qual é a principal parte de uma oração, querido? Preste atenção. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo, o que é que ele fazia? Todo dia recebia nova provisão do Espírito Santo. Olha o que ela diz aí, ó. Manhã após manhã, ao se ajoelhares os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para os seus deveres diários, ter eles a certeza que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem coordenadores de Deus. Quando manhã após manhã se ajoelham e pedem a unção, como o próprio Cristo fazia. Ela diz, devemos receber diariamente o santo óleo. É diário, para que possamos transmitir aos outros, desaguar. Todos que quiserem podem ser faróis para este mundo. Faróis, não guinchos. Faróis. Nós iluminamos o caminho para que outros andem. Nós não os rebocamos na caminhada. Diz esse texto. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor despertava do seu repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudessem transmitir outros as palavras que lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais. Palavras que pudessem falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Tudo o que Cristo falava era ungido pelo Espírito Santo e era dado pelo Espírito para que ele falasse às pessoas. Quando ele falou para a mulher samaritana, você teve 5 maridos, o que você tem não é seu. Ela falou, como é que você sabe da minha vida? Quem está em mim sabe. E ele falou para mim. Quem está em mim sabe. O pastor Adolfo Soares, contando uma experiência dele, ele é professor de teologia e também trabalha na igreja como pastor, pastor da divisão sul-americana, é um professorzaço. Ele conta que estava em casa e ouviu a voz do Espírito Santo falando assim, entra no seu carro e sai. Ele, tá bom? Ele ouviu a voz do Espírito Santo, entrou no Voyage dele, subiu ali a rua principal do NASP Engenheiro Coelho, NASP 2, ali onde tem o curso de teologia. Passei muito pelaquela rua ali.
E quando ele ia subindo, tinha um jovem aluno dele subindo, o Espírito Santo falou assim, para, e coloca ele dentro do carro. Ele parou e disse, entra aqui. O jovem entrou. E ele disse, você entrou aqui, sabe para quê? Para eu te dar uma cesta básica. E o pastor diz assim, eu não queria falar aquilo. Não estava programado para falar aquilo. Não estava programado para eu falar. Eu falei inspirado pelo Espírito. Ele falou, pastor, muito obrigado, porque eu saí de casa agora chorando, minha esposa chorando, estou indo para aula sem comer e nós não sabemos como resolver isso. Ele deu meia volta no carro, pegou a cesta básica que ele ganhou da instituição, levou para a esposa, orou com eles e cuidou daquele casal. O que não está revelado aqui deverá ser falado aqui. Só quem entende a voz do Espírito Santo, só quem busca diariamente vai ouvir. E não me venha dizer que o que você está querendo fazer é do Espírito Santo, se você não levanta de manhã e recebe e tem tempo de qualidade com Deus. Não venha me dizer que sua vida apressada, que sua comunhão de oração de minutinho, sua leitura rápida da Bíblia, sua lição não respondida, suas orações... Não venha me dizer, se você não tem tempo com Deus, que o Espírito Santo está falando com você, não. Não vem, não. O exemplo do mestre é a maneira correta de recebê-lo. Por isso a gente implora para você, mude seu estilo de vida e vem para a madrugada, irmão. A Sala 57 não é só mais um culto na madrugada, é uma proposta de mudança de estilo de vida. Coisa tremenda, né, queridos? A dispensação que vemos deve ser para os que pedem. Isso aqui não sou eu, não, Espírito de Profecia. A dispensação do Espírito Santo. Pedir-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. Que tipo de devoção? Uma devoção que pede o Espírito. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que se acham em trevas. É tempo de pedir o Espírito Santo, irmãos. É tempo de pedir. A dispensação dele é agora e é tempo de pedir. Qual é a principal parte de uma oração? Você não pode errar isso. Você não pode errar. Podemos ter uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Mais. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Podemos ter uma medida do Espírito Santo de Deus, tanto pela oração como pela fé. Devemos buscar cotidianamente, continuamente, mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a chuva serôdia, perderemos nossa vida eterna. E a responsabilidade jazerá à nossa porta. Sabe o que eu percebo, irmãos? A Sala 57, ela é cíclica. Nós temos um grupo que já passou pela sala e já desistiu de estar na madrugada. Sabe por quê? Eu já sei o que vai acontecer na sala. Mais um testemunho de uma vida transformada. Mais um sermão sobre o Espírito Santo. Eu já sei o que vai acontecer. E acha mesmo que pode cessar seus esforços e voltar à sua vida de gente apressada, de uma religião fast food, de uma religião de pouco tempo com Deus e mais tempo consigo mesmo, com os pés fincados nesta terra, esquecendo do céu. Acham mesmo que assim nós vamos passar pelos portões da cidade eterna. A menos que copiemos o modelo de Cristo, toda madrugada, renovando nossa caminhada com Jesus. A Sala 57 não está inventando nada, não, irmãos. A Sala 57 só está tentando o mesmo caminho que Cristo fez. Madrugada e multidão. Madrugada e multidão. Madrugada e multidão. Chuva temporã para receber a chuva serôdia. Tem que pedir. Você tem que estar na presença, andando na presença, pregando, desaguando, salvando a alma. Volta para casa todo arrebentado. O Espírito Santo regenera você pela manhã, porque salvar a alma machuca a vida da gente.
Salvar a alma machuca a gente. Aí o Espírito Santo regenera pela manhã. O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo e ele nos batiza com o amor, né? Ellen White fala sobre o batismo diário do amor, irmãos. Por quê? Porque se não formos batizados diariamente pelo amor, salvar almas cansa demais. Dá muito trabalho. É só você lembrar o quanto Deus sofreu para salvar você. O quanto Deus sofreu para salvar você, crente. É só você lembrar disso. É só você lembrar disso. Tremendo, né, irmãos, esse tema? Tremendo. A Sala 57 vai estudar detidamente tudo isso essa semana, com a graça de Deus. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para este fim, devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração, testemunho para ministros. Devemos orar pelo Espírito Santo, irmãos. Por que ele é tão pouco comentado em nossos cultos? Porque temos medo de entregar o controle do culto na mão dele. Porque não pedimos o Espírito Santo mesmo no culto, não citá-lo apenas. Deus nos dá o teu Espírito, não. Falar dele, orar por ele, orar com ele, entregar o domínio. Espírito Santo, toma esse culto aqui na tua mão. Por que temos medo disso? Por que falamos tão pouco? Se ele é o regente de tudo, se ele não estiver em mim e você, nós não receberemos a chuva que nos capacitará para a grande crise, irmãos. É tempo de receber a chuva serôdia. O mundo está aos pedaços. O ser humano está mal, a natureza não aguenta mais, a política uma sujeira só. O ser humano um rascunho de Deus. Todos os valores possíveis, invertidos. É tempo de chuva. Você tem que pedir para receber. Pedir para receber. E a gente não tem ensinado isso ao povo. A gente não tem ensinado isso ao povo. Vou terminar a mensagem. Abra sua Bíblia em Lucas 11. E você vai ver um testemunho hoje aqui na Sala 57, porque é o que a gente faz todo dia, dá testemunho de vidas transformadas. Você vai ver o testemunho da irmã Cristiane. Vou até localizá-la aqui para deixar pronta para entrar daqui a pouquinho. E a senhora tem que me dizer se a senhora é Cristiane Alves ou Cristiane Alves. Tem dois aparelhos aqui da Cristiane Alves. Eu preciso saber quem é a senhora, tá? Me avisa aqui no meu zap, eu vou saber quem é a senhora. E já vou liberá-la para a gente bater um papo aqui para terminar nossa Sala 57 com um lindo testemunho, como cada manhã a gente faz, tá? Deixa eu localizar a senhora aqui. Pronto. Vai me dizer quem é a senhora ali. Lucas 11. Primeira pergunta que eu fiz no culto. Qual a principal parte de uma oração? Vamos lá. Eu não vou me demorar, eu vou apenas passar pelo texto, porque é a parte final da mensagem. Diz assim, ó. De uma feita, Jesus estava em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. O tema de São João, capítulo 11, de São Lucas, capítulo 11, perdão, é oração. Aí Jesus começa. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei ao Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixe cair em tentação. Jesus explica o Pai Nosso para eles assim, meio condensado, né? Resumidinho. Depois ele vai para uma parábola e diz assim, disse-lhes Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, tudo isso aqui é sobre oração, irmãos. Esta parte aqui é sobre oração também. Disse-lhe Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar pão. Digo-vos que,
Se não levantar porque ele é um amigo, vai se levantar porque a importunação é muito grande e ele quer se ver livre desse camarada. Isso aqui é sobre oração, queridos. Isso aqui é sobre oração. O tema aqui é sobre oração. Jesus continua. Por isso, é tema e oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, que bate e abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, e lhe dará um escorpião? Tudo isso é sobre oração. Tudo é sobre oração. E aí vem o verso 13. Ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É oração isso aqui. É oração. Depois ele vai para outro tema. Aí vem a cura de um enfermo. Então, do capítulo 11 até o verso 13, Jesus está ensinando sobre oração. Onde ele gasta mais tempo? Ele gasta mais tempo explicando o Pai Nosso? Não. Ele gasta mais tempo dizendo que a principal parte de uma oração é pedir o batismo do Espírito Santo. Está aqui, ó. Tá aqui. Eu sou um pai bondoso, que se você estiver desesperado atrás do pão, o pão na parábola é o Espírito Santo, ele diz assim, se você estiver desesperado atrás de pão e me pedir como alguém que quer muito, eu vou lhe dar. E com ele virão todas as demais bênçãos. Porque ele é a maior bênção que Jesus poderia derramar sobre nós, é o Espírito Santo. Aí, quando eu faço a pergunta para você, qual é a principal parte de uma oração? E você não me diz automaticamente, sem pensar, como você responde o seu nome, que a principal parte de uma oração é pedir a Jesus o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã diariamente, aí eu já fico preocupado. Eu já fico preocupado. Por quê? Porque se você não entendeu ainda, irmão, se você não entendeu ainda, dá uma olhada aqui, ó, presta atenção. Se você não entendeu ainda, Rose, que a principal parte de uma oração é pedir o renovo do Espírito Santo, você está correndo o risco de morrer fora da cidade, irmão. Porque é o Espírito Santo que lhe capacita a imitar a Cristo. É ele quem imprime o caráter de Cristo em você. É ele quem lhe dará condições de receber a provisão especial da chuva serôdia, caso você esteja vivo antes da vinda dele, para passar pela grande crise que se avizinha diante de nós, irmãos. Quando você ora e fala sobre tudo, e fala sobre todos, e não pede o Espírito Santo na sua oração, você está correndo risco de morte eterna, irmão. Você não sabia disso? Pois fique sabendo. Eu também passei muito tempo. Eu vou confessar para vocês. Eu tenho 30 anos de adventista. Pastor Eliomar. Eu vou me referir aos pastores aqui. Pastor Arão, Abdoral, Antônio, Carlos, Celso, Esmeraldo, Ezequiel, Gilberto, Gondim, Ivaívo, Júnior, Jairo, Pastor José, Pastor Júlio César, Cimei, Zinaldo, Pastor Aleomar, Pastor José Carlos, deixa eu ver se eu tenho mais algum pastor aqui. Você que está no YouTube assistindo conosco, pastor, eu passei 20 anos da minha fé adventista sem pedir em uma oração sequer o batismo do Espírito Santo. 20 anos. Eu passei 20 anos como adventista pregando sem sequer pedir auxílio ao Espírito Santo para produzir minhas mensagens. 20 anos. Sabe de quem é a culpa? Dos pastores. Somos nós que devemos ensinar o povo.
se eles não sabem, pastor guia ovelha. Pastor guia ovelha. Meus pastores não me ensinaram isto. Pesa sobre nós a responsabilidade de conduzir uma igreja para o céu. Claro, você, irmão da igreja, deve com suas próprias forças buscar conhecimento. Mas a relação é pastor guiando ovelha. Você que é ancião de igreja, você é pastor da sua igreja local, certo? Você é responsável pela guia da sua igreja local. Você que é líder de departamento, você é responsável pelo segmento do seu departamento. Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente. Começo por eles, porque são os departamentos, para mim, mais importantes da igreja. Ministério Pessoal, Ministério da Família. Você é responsável para levar esse segmento a conhecer o ministério do Espírito Santo e levar seus irmãos a pedirem, a clamarem, implorar e viver nele. Cada um de nós temos uma responsabilidade nessa estrutura. Se você não pedir, está disponível para ele modelar você, caminhar com você, e amado, você está correndo o risco de não entrar na cidade de Deus. Sabe aquela virgem que chegou com a lâmpada apagada? Senhor, deixa eu entrar aí, ó. Deixa eu entrar, Senhor. Deixa eu entrar na festa. E Jesus olhar para essa pessoa e dizer assim, irmãos, acho não, né? Desculpe. Essa vai ser a pior sentença. Eu não sei quem você é. Essa vai ser a pior sentença. Eu passei 20 anos pregando. Eu vou afirmar para você, irmão. Eu vou afirmar para você. Eu sempre fui pregador. Sempre, sempre. Em 20 anos, eu nunca fiz um sermão sobre o Espírito Santo. 20 anos. Testemunho da Cristiane hoje, você vai ver, ela vem de 24 anos de experiência numa igreja pentecostal. Quando ela chega na igreja adventista, sabe o que ela mais estranha em nossa liturgia? Eu vou dizer, ela vai dizer para você, o que ela mais estranhou em nossa liturgia, em nossa adoração. Incrível, irmãos, incrível. Deixa eu perguntar para você. Se ter o Espírito Santo depende das suas orações e do seu clamor diário pelo derramamento dele, quanto de você ele já tem? Hein, Tatiane? Quanto dele ele já tem? Ou você tem gastado a sua oração para pedir as bênçãos? Não tem problema não, irmão. Você está gastando a sua oração para pedir a cura que você precisa tanto? Tem problema não, irmãos. Deus vai dar a cura. Você está gastando a oração para interceder pelas pessoas? Oh, glória a Deus, tem que interceder mesmo. Está pedindo perdão pelos seus pecados? Tá? Glória a Deus. Mas se você fizer tudo isso sem a unção do Espírito Santo, é vã a sua oração. Pastor Eliomar, por que os membros da igreja não sabem disso? Pastores, chegou o tempo, já passou, o povo tem que ser preparado. Assim como eles foram para o cenáculo, se humilharam, arrancaram as divergências, arrancaram a supremacia, arrancaram o orgulho, se caíram quebrados ao chão, amando uns aos outros, proclamando a Cristo quem era para eles e eles quem era para Jesus, a menos que a igreja sofra um impacto desse poder, nós não vamos sair do lugar. E gerações morrerão fora da terra prometida, quando poderiam estar salvos dentro do reino de Deus. Irmã, por favor, vamos mudar nosso estilo de vida, querido.
Vamos mudar esse estilo pragmático, estilo quadradinho, esse estilo que não permite que o Espírito de Deus arrebente com tudo, que movimente a nossa vida, que movimente o nosso culto, que movimente o que a gente fala, o que a gente pensa, se a gente vai andar, se não vai andar, se vai deitar, se vai levantar, se vai falar, se não vai falar, se vai parar de falar, se não vai. Vamos deixar ele guiar a gente, irmão. Maria Diniz, o Espírito Santo guia você. Você obedece à lei de Deus com prazer. Está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vocês aí da casa do David Jesus estão cheios do Espírito Santo? Ou vocês só frequentam a igreja? Vocês aí da casa da irmã Cleidiane estão cheios do Espírito Santo? Ou a gente está só frequentando a igreja? Vocês aí da casa da irmã Edneuza, vocês estão cheios do Espírito Santo? A gente está só frequentando a igreja, irmãos. Hein? Me fala. Ariagna, a gente está só frequentando a igreja, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos mudar nosso estilo de vida urgentemente. A menos, Alex. A menos, Alex, que a gente não tenha medo de estar fora do reino. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreender o tempo de urgência que nós temos e nossa principal necessidade, que é do maior dom concedido por Jesus Cristo, seu Espírito em nós. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Vou colocar um hino aqui, para você se ajoelhar aí. Se ajoelha com o seu pequeno grupo, tá bom? Se ajoelha com seu esposo, com a sua esposa. Se ajoelha com seus filhos agora. Se ajoelha com a sua igreja, por favor. Vamos adorar a Deus agora. Vamos ouvir um hino pedindo a presença de novo do Espírito Santo entre nós. Este enviado do Senhor. Nós precisamos da chuva serôdia. E só vamos ter se a gente receber todo dia. Assim como a gente está aprendendo aqui. Vamos pedir mais uma vez? Vamos pedir para que ele venha habitar em nós? Vamos pedir. Irmã Cristiane Alves, abre seu áudio, por favor, querida, tudo bem? Pode abrir aí. Não vai embora não, viu? Vai embora não. Não durma não. Fica aqui. Você vai ver essa serva aqui, ó. 24 anos de igreja evangélica pentecostal. Se converte ao adventismo. E ela vai dizer daqui a pouco para a gente. Quando ela conheceu toda a doutrina e ficou encantada, quando ela chegou na liturgia, na adoração, ela vai dizer como foi o impacto. Mas antes, boa noite, irmã, tudo bem? Boa noite, pastor Wagner, boa noite, sala 57. Primeiro eu tenho que dizer para a senhora que eu amo a senhora, viu? Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amada? Eu também lhe amo muito, pastor. O senhor é parte visível de Deus. A senhora é linda. Sim, pois não. Vamos falar sobre a sua conversão. Vamos falar da sua família. Como é que é a sua família? A senhora mora em qual estado do país? Se apresenta um pouquinho para a sala, para a gente conhecer a senhora. Certo. Meu nome é Cristiane, né? Eu moro em Recife, Pernambuco. Sou natural daqui, já morei em São Paulo, mas eu sou natural daqui, de Recife. E sou casada com Joel. Tenho 2 filhas, Aline e Jéssica, e tenho 4 netinhos, João, Ítalo, Pedro e César. E está chegando Heloíse, que é de Jéssica. Aí, tem mais um chegando. Família grande. Uma princesinha chegando. Isso é legal, uma família grande. Se eu pudesse, eu tinha 10 filhos, mas não deu certo. Só tem a Hannah. Irmã, falando sobre a sua conversão, a senhora, antes de conhecer o cristianismo,
a senhora era envolvida com uma religião mística que não adorava Jesus Cristo, e a senhora estava envolvida neste ambiente, né? E a senhora tinha que descobrir verdades para sair de lá. De repente, a senhora se deparou com uma Bíblia e começou a estudar a Bíblia, 9 meses sozinha, não foi? Como é que foi esse estudo da Bíblia? A senhora começou a comparar a Bíblia com essa religião mística que a senhora estava. Fala um pouco como é que a Bíblia foi tremenda para a senhora nesse aspecto. Conhecer a Bíblia foi libertador. Cada parte da Bíblia que eu lia, que eu via a questão de idolatria, daquilo que Deus se agradava, daquilo que não era verdadeiro Deus, aquilo ia me chocando no ambiente que eu estava, né? E verdadeiramente eu fui sendo liberta ali pela palavra de Deus. E eu fui entendendo que eu estava buscando Deus num lugar que não era do verdadeiro Deus. É que essa religião mística que a irmã estava conhecendo, ela literalmente adorava outros deuses, tinha rituais, né, que adoravam esses deuses, e aí, de repente, uma Bíblia foi cair na mão da irmã da irmã Cristiane, ela começou a estudar a Bíblia. Eu disse para ela assim, irmã Cristiane, a senhora estudou a Bíblia sozinha. Ela, sozinha não, né, irmã? Quem foi seu professor, irmã? O meu professor foi o meu amigo Espírito Santo. Ele que me conduziu. Quer dizer que desde o começo da caminhada da senhora, a senhora reconhece que o Espírito Santo foi quem guiou a senhora à palavra e fez a senhora conhecer a Bíblia, né? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida. Naquele momento eu ainda não sabia o nome dele, não sabia, não conhecia. Hoje eu tenho plena certeza que foi o Espírito Santo que me conduziu até os pensamentos, me levar a crer em tudo que a Bíblia está. Ele me convenceu da verdade. A senhora não conhecia nem o livro da Bíblia, a senhora não sabia nem como ler a Bíblia, a senhora foi tateando literalmente, o Espírito Santo lançando luz, e a senhora foi lendo a Bíblia e comparando com essa religião mística que a senhora frequentava, e aí começou a perceber, opa, peraí, isto aqui não está de acordo com a Bíblia, o que eu faço aqui, aí isso foi retirando a senhora dessa religião mística, a senhora saiu daí e acabou se envolvendo com algumas igrejas evangélicas. Isso, É isso? exatamente. Nessa igreja evangélica, a senhora, sim, mas não foi batizada lá, né, nessa igreja evangélica? Passei por 2 igrejas evangélicas pentecostais, mas não fui batizada nelas. Não foi batizada nessas igrejas. E quando a senhora chegou ávida pela palavra de Deus, chegou nessas igrejas e começou a frequentar uma dessas igrejas evangélicas. E a senhora disse que logo a fé da senhora esfriou. E a senhora me disse que faltou um pouquinho do discipulado, né? Pessoas ficarem próximas da senhora. Fala um pouco desse sentimento que a senhora teve de ficar meio solta assim na igreja. Na verdade, eu não tive nenhum estudo bíblico. Eu sentia muita falta de entender algumas coisas na Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, alguns livros que eu não compreendia, né? E não tive nenhuma orientação. Pedi para ser batizada, mas a minha condição ali naquele momento não permitia. E 2 vezes fui negada o batismo lá, e sempre assim, buscando estar cumprindo a palavra de Deus, porque eu lia a Bíblia e eu dizia, eu quero isso, eu quero me batizar, eu quero cumprir a palavra de Deus. A senhora era muito questionadora, né? Então Muito. a senhora chegou nessas igrejas perguntando coisas e querendo resposta, porque a senhora é ávida pela palavra, não encontrou essas respostas. E veja aqui, irmã, você é adventista, amigo de outra denominação que está adorando conosco, seja bem-vindo, você é da Assembleia de Deus, Deus e Amor, de onde você vier, do seu credo. A irmã sentiu falta, sabe de quê? Acolhimento. Eu creio no poder do ambiente, irmãos. Um ambiente amoroso, carinhoso, receptivo, faz a gente ficar. O pastor Abdoral fala assim, quando eu cheguei nessa sala, eu vi que tinha amor aqui. Ele disse, onde tem amor, eu fico. É isso aí. Onde tem amor, a gente fica. A senhora arrefece na fé
e acaba voltando mais ou menos às práticas que a senhora tinha antes de ir para essas igrejas evangélicas. Só não voltou a beber, né? Isso é. Mas voltou a fumar e aí acabou esfriando. Exatamente. Num evento social, a senhora encontrou um tal de... Como é que é o nome do marido? Joel? Joel, A senhora encontrou o Joel aí, né? Quanto tempo a senhora tem de casada com o Joel? o meu querido Joel, 32 anos esse Eita, ano. 32 30, anos de amor, é, irmã? muito, viu? Muito amor, muito cuidado um com o outro, muito carinho, assim, muito respeito também, né? Graças a Deus. E a senhora encontrou o Joel no evento social, que a senhora coordenava esse evento E, social, e rápido vocês decidiram morar juntos, né? Não demorou muito. muita gente não acreditava, né? Mas foi um mês de namoro, vamos dizer assim. Acho que com 2 meses a gente decidiu, vamos morar junto e estamos até hoje namorando. Você crente que está me Graças a Deus. ouvindo, não segue esse exemplo, não. Não, Né, mano? Não pode, não. Rápido assim, a tendência é dar errado, viu? A foi irmã foi ricamente abençoada, né, irmã? Foi. Papai do céu já tinha reservado e ele foi um presente de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de Joel. Amém. É um companheiro, né, de caminhada da senhora aí. Ainda não Companheiro, aceitou Jesus plenamente, mas é um apoiador aí na fé da irmã Cristiane, né, irmã Cristiane? companheiro para todas as horas. Tá vendo, Rose? Deixa eu falar com a Rose aqui. A Rose está com uma menininha linda ali ao lado dela. Já já eu volto com a senhora, viu, irmã? Tá aí a Rose. Deixa eu dizer para essa lindinha aí, viu? Ô, lindinha, vai escolher um rapazinho para namorar lá na frente, mas lá na frente ainda. E escolhe o camarada pelo currículo. Ele tem que cuidar bem da mãe, cuidar bem do pai, cuidar bem das finanças, ser cristão, um homem de Deus que ama a Bíblia, ama pregar, e quando esse cara chegasse e dizer, esse aí é o camarada, viu? É desse jeito, sua lindinha. Presta atenção e a mamãe, creio que a mamãe, porque é uma cara da outra, tá de olho aí para saber se você vai fazer a escolha certa, viu, lindinha? Tá vendo? Deu um recadinho lá, irmã Cristiane, que tem um monte de criança assistindo agora, e a gente tem que ensinar essas servinhas a escolher os É seus verdade. futuros companheiros. E manhã a senhora casa com o Joel, logo tem a Jéssica, né, que a senhora já tinha a Aline, e agora tem a Jéssica, e a senhora está fora da igreja, mas muito temente. A senhora me fala que sabia que estava desobedecendo a Deus, né, irmã? Sabia, eu tinha muito temor a Deus, eu sabia que passamos, como dizemos aqui no Nordeste, né, com os bois na frente do carro, ou é o carro na frente dos bois, alguma coisa assim. Mas sempre temendo a Deus, mas sempre buscando na palavra. Eu sempre fui de ler a Bíblia, apesar de afastada do Evangelho, mas eu li a Bíblia. E eu temia muito, e eu pedia muito ao Espírito Santo que me guiasse, que me iluminasse o meu caminho, a minha mente. Eu sempre solicitei essa presença bendita do Espírito Santo, e eu creio que é a misericórdia de Deus e esse clamor, como o Senhor pregou agora, sempre estava clamando por ele, mesmo sabendo que eu não estava fazendo a vontade do Senhor. Aí a senhora estava em casa, ouviu numa rádio uma igreja evangélica prometendo libertação e cura. Aí a senhora falou assim, é desse negócio aí que eu preciso. E a senhora foi para essa igreja, não foi? Isso, era um seminário de cura e libertação, lá no bairro de Santo Amaro, ia acontecer no SESI, lá de Santo Amaro, e foi muito importante para mim, foi muito bom. Porque a pastora e o pastor de lá, inclusive, ajudaram a senhora nessa libertação, na cura da senhora, né? Foi uma igreja importante na caminhada da senhora. Muito, muito. E Aí a senhora... nesse primeiro dia, só para enfatizar, a primeira libertação que houve ali do Espírito Santo de Deus foi liberação de perdão. Eita! Quem a senhora Primeiro perdoou? Quem foi? foi o meu pai. Era dura a relação com seu pai, irmã.
ainda hoje é muito difícil, mas assim, o peso que eu carregava era muito grande. E a partir daquele dia ali, é como se tudo se abriu, né? Tudo foi transformado. E eu sei, hoje eu sei. Eu me lembro que eu passei 3 noites, eu ia dormir, eu não conseguia dormir, eu só cantava, e eu sabia que era o Espírito Santo, de Consegue, alegria. você consegue perceber o sorriso da irmã Cristiane? É o sorriso de quem foi libertada, irmã. Não é lindo isso? Ela passou 3 noites depois que perdoou o pai, sem conseguir dormir, porque ela só louvava a Deus pela libertação. Né, irmã? Só louvando a Deus. Que lindo isso, cara. Porque o pai era um peso para ela. Era uma dor que cravava o coração dela, não sabia de... E aí o pastor dessa igreja, com a pastora, ajudou demais e fez a obra. A senhora só vai se batizar nessa igreja 8 anos depois. 8 anos depois, que o Porque maridão, esse tal de Joel deu um trabalho para a senhora, irmã. esse tal desse Joel deu trabalho, Ele não queria mas casar, não, é, irmã? ele não queria por influência da família, porque eu sei que o coração dele, ele assim, gostaria de fazer mais rápido, mas aí a influência era grande. E passaram-se 8 anos eu frequentando essa igreja, era uma distância enorme, eu ia com as meninas pequenas, sozinha, mas foi bênção de Deus. E ali eu aprendi muita coisa sobre o Espírito Santo, fui bem acolhida, fui amada mesmo, me senti muito amada. Deus, essa pastora foi uma mãe que eu nunca tive, né? O pastor também. E foi um tempo de muita libertação, de muito conhecimento. A senhora se tornou amiga desse pastor e dessa pastora, né, irmã? Chegados, amigos mais chegados, né, do que Deixa eu irmãos. perguntar uma coisa para a senhora. Eles tinham defeito? Tinham, assim como eu, todos tinham, como Mas eu. e como é que a senhora conseguiu ser amiga de um pastor com defeito? Porque tinha amor, tinha o Espírito Santo, tinha respeito, como até hoje tem, né? E Foi uma amizade tão boa que ainda hoje eu tenho contato com eles, tenho eles na pa- minha rede social. parece que tem um filho aí. Parece que tem um filho aí na Tem. casa da senhora. Ah, Hoje está o filho mais velho desse casal, o Pablo. O Pablo está nos visitando hoje, está lá na sala. queridos, E presta atenção. O Pablo deve estar nos assistindo agora. Um abraço, Pablo, porque na sala da irmã que estão assistindo a sala, ela está em outro ambiente dando testemunho. Pablo, um isso, abraço do pastor Wagner para você. Leve esse abraço para o seu pai, para sua mãe, para o pastor e a pastora. São muito importantes para a irmã Cristiane ainda, com certeza, e vão continuar sendo, porque amor não acaba, esse tipo de amor não acaba, não acaba. muito mesmo. Ei, Foram irmão, deixa eu dizer, e como é que é, como seus pais, né, irmã? A senhora disse. eu os considero como meus pais. Foram pessoas que me acolheram de forma maravilhosa. A minha carência de mãe, ela supriu. A carência de pai, ele foi um orientador muito bom, assim, foi algo maravilhoso. Deus proveu tudo que eu estava precisando ali naquela fase da minha vida, naquele momento. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, ó, muito importante. Sabe o pastor da sua igreja? Paz, esse homem não é perfeito, não. Mas você tem que ser amigo dele. Faz assim, ó. Sabe os defeitos que ele tem? Chega perto dele, num cantinho, em amor, repreende teu pastor. E sabe as qualidades? Fale sempre das qualidades para ele. Um pastor bem cuidado, ele vai ter prazer em cuidar de suas ovelhas. Porque o pastor vai cuidar das ovelhas, mas tendo prazer, alegria, porque a relação é gostosa, é muito melhor. Muito melhor. Assim como o pastor também deve cuidar muito bem das ovelhas. A ovelha deve cuidar bem do pastor. Isto revela o reino de Deus. A senhora morava na igreja em Casa Amarela, que era um bairro, teve que mudar para uma igreja em Ipsep, que é uma outra região de onde
De onde a senhora mora, e o pastor Areira é o pastor Vitor. Eu vou entregar só o nome dele, não precisamos falar da igreja, tá bom? Mas só para ele receber o carinho da gente. Em 2010 a 2010 no caso, a em memória, infelizmente ele faleceu de Covid o ano passado. Em memória, esse pastorzão aí que foi uma bênção para a irmã. A senhora teve depressão de 10 a 12, né? 2010, 2012. Como é que foi isso? 2010 a 2012, precisei me tratar com psiquiatra, com psicólogo. Fiz um tratamento de 2 anos, um ciclo de 2 anos. Muitos problemas de família, muitas coisas que eu carregava também, né? E aí teve a gota d'água. Teve a gota d'água e aí necessitei mesmo de um tratamento. Como eu já tinha trabalhado com psicólogas lá nesta igreja, então, para mim, foi muito fácil identificar que eu estava em depressão. Graças a Deus, lá eles tinham até esse compromisso com a igreja e com a comunidade. Haviam 2 psicólogas e a pastora também estava já se formando em psicóloga, hoje ela é psicanalista, e dava esse suporte ao povo da igreja. E eu tive essa oportunidade de trabalhar por mais de 2 anos com 2 psicólogas lá. Então, quando eu comecei a ter os sinais da depressão, eu gosto de falar disso porque ainda é um tabu no nosso meio, eu identifiquei logo e eu tive que ir para esse tratamento e seguir à risca. E, graças a Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor, sempre crendo e buscando ter a mente de Cristo e buscando no Espírito Santo a cura para a minha mente, para minhas emoções. Então, a cura da depressão, irmãos, vem do agente divino, que é a fé em Deus, e a capacitação que ele deu para os médicos trabalharem em nossa mente, tanto psiquiatra, quando há necessidade de remédio, ou psicólogo na terapia. Não tenha vergonha, amado, de pedir ajuda. Não tenha vergonha de procurar uma terapia. Assim como o médico que é clínico geral, que é cardiologista, que é urologista, que é ginecologista, que é oncologista, Deus também estabeleceu psiquiatras e psicólogos. Vai lá, se você tem condições, busque essa ajuda. Nesses 2 anos, aconteceu de novo. A Bíblia vai cair no colo da senhora de novo. A senhora em casa com depressão encontrou o quê, irmã Cristiane? Aí eu em casa, né, fui me afastando por orientação da psiquiatra, que foi uma bênção na minha vida. Só um detalhezinho aqui. Essa psiquiatra, eu passava quase 1 hora com ela no consultório, sabe fazendo o quê? Estudando a Bíblia. Ela dizia a mim: você conhece a palavra, então vamos ver quem teve depressão na Bíblia. E ela ia lá: vamos ler a vida de Elias, vamos lá ver. Aí e a consulta com ela 1 vez no mês era na palavra. E ela Era um, estava sempre era um culto, né, irmã? Era um culto. E ela dizia: você vai tomar medicação na hora, mas eu quero que você leia 1 capítulo por dia da Bíblia e volte a ler a palavra de Deus. Porque a mente da gente com as medicações vai ficando assim, meio paralisada. Se você não buscar em Deus, você só quer cama. E ela ia me estimulando. Você vai voltar à Bíblia, porque você conhece a palavra. E ela foi uma enviada de Deus na minha vida, essa psiquiatra. Amém. E quando eu estava nessa condição, eu ficava em casa e eu comecei a assistir a Novo Tempo. Não, a senhora deu de cara com a Novo Tempo. Ei! Exatamente. 2010 para 2012, eu comecei a me alimentar do Bíblia Fácil, com o pastor Arilton. E na Bíblia Fácil, eu comecei a me sentir num seminário teológico, que eu fiz só 1 ano e parei, porque eu não tive respostas assim para minhas perguntas, principalmente dos livros de Daniel, de Apocalipse. Eu era muito questionadora mesmo, e sempre eu estava ali perguntando e não havia. E no Bíblia Fácil eu disse: meu Deus,
Parece que eu estou dentro de um seminário. Parei todas as atividades na igreja e comecei a ficar muito tempo em casa, e comecei a dedicar meus tempos. Eu tenho cadernos escritos das lições de Daniel, de Apocalipse, e foi esclarecendo na minha mente coisas que eu acredito que nem no seminário, no tempo que eu fiquei, 1 ano, eu não obtive. E acredito que nem todo seminário aqui em Pernambuco dá as explicações que eu estava tendo ali, e foi tudo clareando na minha mente, tudo que eu queria entender, eu fui clareando ali. Quem foi o professor dessa época? Quem foi seu professor? O Espírito Santo estava aqui comigo Só que também. agora foi diferente, né? A senhora não estava sozinha com relação aos iguais. Aí já entraram os professores humanos iluminados Isso, pelo Espírito Santo, né, irmã? exatamente. E era assim, um estudo que era muito claro, era a Bíblia e a explicação dentro da Bíblia. Não tinha nada assim, eu acho, ou pode ser assim, era a Bíblia respondendo a Bíblia. E eu comecei a me Aí, irmã apaixonar. Cristiane, começou a rodar um conflito, porque a senhora amava a sua igreja, amava seu pastor e sua pastora, mas, de novo, a Bíblia começou a fazer uma confrontação. A senhora estava lá na igreja mística, que não adorava Jesus, acabou com aquele negócio lá. Só que agora você estava numa igreja que adora Cristo, que os irmãos são fiéis a Deus, são cristãos, né? Santidade, a igreja que a senhora estava insiste na santidade ao lado do Senhor. Mas quando a senhora começou a comparar o que estava na Bíblia e algumas práticas da igreja onde a senhora estava, a senhora começou a tomar o mesmo saculejo, se eu puder dizer assim, né? O mesmo saculejo que a senhora tomou na primeira fase, lá no início. Então, estava mudando tudo de novo. A senhora estava descobrindo doutrinas que a senhora nunca tinha visto. Exatamente. Me incomodava muito, aonde eu estava, a questão do sábado, que não me respondiam e me diziam que não é porque está no Velho Testamento e nós estamos no tempo da graça de Jesus. E eu não me conformava com isso. Outra coisa que me incomodava era os alimentos. Eu me sentia até mal e eu comentava com meu marido como o povo se alimentava de carne e como o povo era assim desenfreado com a questão da alimentação. Eu sempre fui muito regrada nas minhas coisas. Então, eu digo que eu já era adventista porque eu já tinha muitos limites nas minhas coisas e eu dizia, meu Deus, a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aquilo me incomodava. E aí eu comecei a ver coisas e práticas da igreja, e eu dizia assim, se uma igreja real pratica a metade do que a Novo Tempo ensina, tá tudo bem, está ótimo, está A maravilhoso senhora, para a senhora começou a dizer para o seu amado pastor que a senhora estava namorando com a igreja adventista. Lembra que a Aí senhora eu falou? sempre dizia a ele, porque eu diminuía minhas idas para a igreja, mas eles vinham me visitar, e às vezes que eu ia lá, eu dizia, pastor, eu estou namorando com a igreja adventista. Ele, como assim? Eu disse, eu estou assistindo a programação, mas assim que eu tomar uma decisão, eu lhe digo, você não vai, eu não vou lhe perder. E a gente sempre conversava, mas eu nunca escondi dele isso, eu tinha muita liberdade para conversar com ele. E eu dizia a ele, olha, pastor, o dia que eu sair dessa igreja, que eu amo muito, e eu tenho muito assim, eu devo muita coisa a essa igreja, e o que me prendia era isso, era o sentimento, eram as coisas que eles tinham feito por minha vida, por minha família, por minha filha, todo acolhimento que deram à nossa família. E, assim, eu, eu sofria muito. Eu cheguei a dizer a ele, no dia que eu decidi, eu cheguei a dizer, pastor Vitor, o meu sentimento é que eu estou me divorciando.
Não é fácil para mim, porque chorava ele de um lado e eu do outro. Só pensa que é fácil para mim me Até, separar. até hoje, É, quando a senhora fala, está carregado de emoção, de amor por essas pessoas. Porque, na verdade, querido, preste atenção, você que está me ouvindo, não é questão de falta de amor, é questão de amor à palavra. E o amor à palavra deve ser superior, o amor a Cristo deve ser superior a qualquer ser humano. E esta ruptura que a irmã fez foi difícil para ela. Pode ser que seja difícil para você também, que de repente tem que tomar uma decisão como esta que a irmã tomou. Você está aqui, tem visto coisas que você nunca viu, tem aprendido coisas que você nunca aprendeu. Diz, meu Deus, eu não conhecia isso. Seu pastor e sua pastora, como a irmã disse, amam você, você também deve amá-los. Mas a palavra de Deus é nosso guia. Aí a senhora decide, nós vamos pular aquela parte que a senhora teve o câncer, fez algumas cirurgias. Nesse processo do câncer, é que a senhora decide realmente fazer a ruptura e se batizar, né? quando a morte ficou eminente na minha vida, porque eu não só tive o câncer de mama, quando eu estava fazendo a radioterapia no início de 2015, eu já tinha ido visitar a Igreja do Jordão fugida, porque eu estava me recuperando dos efeitos da quimioterapia. Eu deixei minha filha dormindo e fui embora de lenço, que eu perdi os cabelos. A senhora Subi duas fugiu de casa, ladeiras, irmã. A senhora fugiu. fui de casa para ir assistir o culto no Deus do sábado. céu. Ah, Quando eu cheguei lá, eu me senti assim, como se eu estivesse no céu. Mas o que me impulsionou foi eu me sentir no vale da decisão e eu precisava tomar uma decisão. Durante a minha radioterapia, eu descobri que eu tinha um tumor nesse braço. Além do câncer que eu já tinha tirado, apareceu no exame que eu sentia muitas dores nesse braço e o médico não sabia. Não, é por causa da cirurgia. Mas aí, quando eu fui para a rádio, aí o médico da rádio exigiu uma cintilografia óssea. Aí foi constatado que eu tinha um tumor e que não sabiam se era maligno ou benigno. Então, eu fui colocada ali numa posição que talvez até perderia o meu braço. E eu comecei a conversar aqui nesse quarto com o meu amigo Espírito Santo. Eu dizia, Espírito Santo, se eu vou perder o meu braço, se eu vou para a eternidade sem o meu braço, eu vou no lugar certo, eu vou adorar a Deus no lugar certo, eu vou adorar a Deus no sábado, eu vou deixar de comer carne de vez, eu vou fazer tudo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E foi aí, nesse estreito, que eu tomei a decisão de ir para a igreja adventista, de chamar ele, o pastor Vitor, e dizer a ele, eu decidi, eu vou para a igreja e eu vou me rebatizar por uma opção minha, porque o pastor da época disse, a senhora é batizada nas águas, foi por imersão, a gente pode lhe receber como membro. Eu disse, eu quero nascer de novo, porque eu estou conhecendo coisas novas, eu estou conhecendo a palavra de Deus, eu quero começar daqui de novo. É como se eu tivesse me nascendo de novo. preparando. Eu queria nascer de novo sabendo que eu ia morrer, porque eu estava me preparando para morrer. E eu dizia, eu não quero morrer de qualquer jeito. Eu quero chegar lá no céu de qualquer jeito, sabendo que eu conheci aquelas verdades bíblicas e não tinha cumprido nenhuma. Então, na minha cabeça, eu queria fazer esse novo nascimento, mas eu não queria morrer de qualquer jeito. Mas estou aqui, viu? Não botei prótese, nem perdi meu braço, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Vocês conseguem perceber, Cláudio e Carol, que estão deitadinhos na cama aí? Daqui a pouco vocês vão dormir, viu, abençoadinho? Abençoado, vão dormir hoje. Consegue perceber como a Bíblia, ela é um livro determinante na vida da irmã Cristiane? Sacudiu, foi tudo, misturou, acabou com tudo e construiu tudo de novo. A Bíblia deve ser o regente da nossa caminhada. A senhora se batiza, e aí vem para a igreja adventista, muito bem recebida na igreja da senhora, mas a senhora vem conhecendo todas as verdades e vem para adorar conosco.
Um dia a senhora foi passar a lição de escola sabatina e era uma lição que falava sobre o Espírito Santo. E a senhora chegou para passar a lição do Espírito Santo. Como é que a senhora falou com a classe mesmo? Olha, eu achei, foi de Ah, tá ela aí, 2017. tá a lição. Foi de 2017, o trimestre de janeiro, fevereiro e março. O Espírito Santo e a espiritualidade. Eu fui procurar depois que eu falei com o senhor, e eu achei, estava guardado, porque eu guardo todas as minhas lições. E me deram a oportunidade de passar uma dessas lições aqui, não sei se está dando para ver. Tá, perfeitamente. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou passar a lição do meu amigão, o Espírito Santo. E aí eu muito feliz, muito contente, porque era raro se falar sobre o Espírito Santo, e eu fiquei muito feliz com essa lição, porque eu conheci o Espírito Santo lá na outra igreja, eu aprendi a orar pelo Espírito Santo, eu aprendi a conversar com ele. A pastora lá dessa igreja, ela ensinava a gente, quando ia orar ou interceder, de botar um canto, um lugar, deixar um lugar vago, para convidar o Espírito Santo. Então, eu sentia muita falta disso. E aí, nesse dia da escola sabatina, alguns arregalaram os olhos. Como assim? Como assim ele é teu amigo? E eu comecei a falar a lição. Eu disse, ele é meu amigo, eu converso com ele todas as coisas durante o meu dia. É meu companheiro. Quando Então, irmã ninguém estava Cristiane, comigo na hora da minha dor, da minha luta, ele estava lá comigo. Eu sentia a presença do Espírito Santo. então quando a senhora fala isso, eles se surpreendem com como assim amigo do Espírito Santo, né? Alguns chegam a mudar a posição da cadeira e olharam para mim assim, como assim? Queridos, E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu preciso marcar em nossa caminhada. Você sabe o que nunca que eu já... esqueci. Um amigo meu, um pastor amigo meu chamado Jonai, trabalha lá no Tocantins, ele disse assim, pregando numa igreja minha na Central de Palmas, quando era pastor na Central de Palmas, falando isso, um abraço aos irmãos de Palmas, assim como também do meu distrito aqui de Sobradinho 2 e todos os distritos aqui representados. Ele chegou no meio da semana de oração e disse assim, eu queria ser um pastor pentecostal. E quando o pessoal ouviu esse negócio de ser pastor pentecostal, depois o pessoal perguntou para mim, pastor Jonai está querendo sair da igreja, é? Aí eu falei assim, não, irmão, não, o pastor Jonai quer ser um pastor cheio do Espírito Santo. Atos 2, Pentecostes. Às vezes, irmãos, a gente tem medo de falar do Espírito Santo, de pedir o Espírito Santo, com medo de nos parecer com determinados movimentos neopentecostais que têm ênfase em revelação, falar em línguas estranhas, os cultos com manifestações. A gente tem medo de parecer com isso, com esse estilo de adoração, porque nós realmente adoramos de maneira diferente deles. Nenhuma crítica e nem julgamento, né? Nenhuma crítica e nem julgamento, mas nós adoramos diferente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Acabei de passar por um assunto rápido com você. Nós precisamos ir direto para o Espírito Santo e tê-lo como um amigo de caminhada, para que ele manifeste o fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, para que ele manifeste os dons, para que a gente edifique o corpo de Cristo, esse corpo cumpra a missão, que esse Espírito venha para a gente suportar a grande crise no final, que esse Espírito venha para moldar nosso caráter à semelhança de Cristo, as manifestações do Espírito Santo, da forma como nós cremos, elas virão sobre nós, basta que a gente tenha intimidade e peça e ande no Espírito, e ore no Espírito. Vamos deixar de ter medo, irmãos. Tem um jeito certo de fazer. Vamos buscar esse jeito certo de fazer e vamos ver as manifestações aí. Percebe? Vamos deixar esse medo de lado e vamos avançar, irmãos. Vamos avançar com ele pertinho da gente. A senhora entrou na sala e o que a sala representa para a senhora, para a gente ir para esse final desse testemunho aqui, irmã? O que a sala representa para a senhora? Pastor, 2020 foi a pandemia, né? Uhum. Eu fui assim, levada a cuidar
da minha madrasta com câncer terminal, e ela saiu do hospital em março de 2020, e no auge da pandemia, para desocupar leito, para morrer em casa. E o que eu fiz, com muito amor, muito carinho por ela, eu fui para a casa dela e do meu pai, que não era fácil a convivência, até hoje não é, porque meu pai é uma pessoa muito difícil. Mas ela me dizia a mim, não me deixe só com seu pai. E eu dizia, eu não vou lhe deixar. Eu não vou lhe deixar e eu vou para lá. E a gente se mudou literalmente para Muribeca, que é um pouquinho distante aqui mas é um lugar assim que tem muita árvore, muito mato, muito isso, tá entendendo? Então assim era um lugar que a gente passou a pandemia e não sentiu, porque a gente estava cuidando deles. Ela faleceu em maio, saiu do hospital em março, faleceu em maio, e nós continuamos lá cuidando do meu pai e do filho dela, que é um idoso, já tinha 60 anos. Então, passamos um ano lá em Muribeca. E quando terminou esse período de 2020, 2021, eu já não estava mais em condição de ficar lá. Tive vários problemas de saúde, tive que fazer outra cirurgia por conta de risco de ter outro câncer. Fiz a esterectomia total de urgência em 2020 ainda, no final. E saí de Muribeca em março de 2021, fazendo um ano que eu estava lá, com rompimento no tendão do outro braço, de muito esforço, e estou fazendo fisioterapia até hoje, já faz mais de ano. Quando eu saí de lá, eu vim destruída, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e lá, um irmão aqui do Jordão começou a me passar os links da sala. Mas eu, na minha mente, eu estava tão cansada, minha mente estava tão cansada que eu não assimilava, não conseguia nem ler ali as coisas. E esse irmão começou a passar zap para mim com orações, as orações. E aquelas orações, pela busca pelo Espírito Santo, me abençoando, pedindo ao Espírito Santo renovo, eu comecei a voltar a orar novamente de madrugada, porque eu fui ensinada a orar de madrugada, eu sempre gostei de orar de madrugada. E eu comecei a voltar devagarinho a orar. E conseguimos forças espirituais, eu e meu marido, porque a gente estava numa prisão, assim, um lugar tóxico mesmo. E eu saí, voltei para minha casa, 2021, e comecei a acompanhar. Só que, assim, com restrição. O ancião Alex, que enviou para o senhor o link, o meu videozinho da pregação, daquela quarta-feira, que eu citei a sala, o Alex foi que começou a me enviar também, além desse outro irmão. Eu disse, eu vou ver, porque se o ancião Alex me enviou, a igreja ainda estava fechada, ainda não podia abrir, eu vou começar a assistir, porque eu estou com fome e sede de Deus e do Espírito Santo. Eu estava sentindo muita falta da comunhão, apesar de que os irmãos daqui do Jordão foram me visitar e visitar minha madrasta lá. Não me deixaram. Mesmo na pandemia, iam todos de máscara, irmã, a gente vai aí lhe ver, a gente vai orar. E virou, mexeu, eles estavam lá. Então, a Igreja do Jordão tem sido uma bênção na minha vida. E o ancião Alex começou a me enviar os links e eu comecei a acompanhar. E eu comecei a me maravilhar e Deus, o Espírito Santo voltou a ser o meu amigão, porque eu estava o apagando por conta das tribulações e de todo o sofrimento que a gente viveu ali. Não foi fácil. A senhora, então, ao entrar na sala, recebe o renovo novamente. Eu recebi o renovo, o batismo com o Espírito Santo diário, aquilo que eu sentia diariamente. Eu estava de um jeito, pastor, que eu estava dizendo ao Senhor, Senhor, me dá a alegria de viver, porque eu não tinha mais. De tanta maldade que eu vi meu pai fazer ali. E eu fiquei muito mexida com isso. Com o término da doença, como ela morreu, foi nos meus braços, a gente vendo tudo, eu tendo que cuidar de tudo.
foi muito triste, e a situação no geral. E eu sei que foi as orações do irmão pelo Zap, os links dele, mas eu não abri os links dele, eu abri do ancião Alex. E aí eu não parei mais. Então, eu estou na sala desde 2021, e foi um reavivamento, um reencontro com meu amigo Espírito Santo. A senhora tem lista de transmissão? Eu tenho, eu não sei fazer a lista no geral, eu vou passando de um por um mesmo. Ô, papai, alguém ajude essa irmã a ter uma lista de transmissão, Jesus, para adiantar. Eu tenho aluna minha em Portugal, que eu mando todos os dias. Eu tenho pessoas em São Paulo, aluna minha também, que foram para lá, que eu dei aula de corte e costura, viu? Eu comecei um grupo de corte e costura aqui no Jordão, com ameaça de perder o braço na tipóia, e eu ia lá dar aula. A vida missionária da irmã Cristiane é extraordinária, irmãos. Ela dá corte e costura, ela dá curso na igreja, é extraordinária a vida missionária dela. Infelizmente, a gente não tem tempo para contar todos os detalhes, mas é ativíssima na missão. E está planejando voltar agora, depois da pandemia, com esses cursos novamente. Já voltamos. Já voltou, né, irmã? Já voltou. Olha, todas as orações da sala têm funcionado, o nosso pastor liberou, graças a Deus, e voltamos com todo o gás. Temos uma sala lá com 5 máquinas que estavam paradas e estamos trabalhando lá. Tá vendo aí, irmão, o que que dá? O que que dá? Quando eu falo aqui para você que está adorando conosco a primeira vez na sala, e o propósito dessa sala à noite foi exatamente esse: fazer você ver que é isto aqui que acontece todo dia na sala. Não é outra coisa. O tema é esse. A oração é essa, os testemunhos de reavivamento, de reforma, de cura, de restabelecimento, de conhecer as histórias. Você vê que uma igreja toda que a irmã amava faz o corte desse vínculo, porque conheceu a verdade e teve que tomar a decisão, se tornou adventista, rejuvenesceu na sala 57 depois de uma crise, e hoje tem novamente a chama do Espírito Santo acesa, pregando-nos. Eu podia contar muita coisa que ela faz, mas é lindo o trabalho junto com a igreja, com os anciãos da igreja dela. Louvado seja o nome de Deus pela vida da irmã Cristiane, pelo acender do Espírito Santo depois de uma grande crise na vida dela. Glória a Deus. Obrigado. Eu passaria a noite conversando com a senhora aqui, mas a gente tem que dormir cedo para acordar cedo para ir para a igreja amanhã, né? Amanhã, numa igreja só, eu faço batismo, Santa Ceia e dedico uma criança. Numa igreja só amanhã. Ó, que benção. Isso vai ser ótimo. Amanhã vai ser excelente. Eu amo a senhora. Eita, glória a Deus. Eu amo a senhora, irmã Cristiane. Eu preciso da senhora para ser feliz, viu? Eu tenho 4 coisas para lhe dizer. Então, diga, minha irmã, diga. Eu lhe amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus, porque o Senhor e essa sala bendita, abençoada existe. Amém, glória a Deus. Eu também amo a senhora demais, irmã. Quer ver? Eu vou liberar só um pouquinho depois eu fecho. Eles vão dizer que amam a senhora também, tá? Eu vou abrir o áudio, eles vão dizer assim: eu amo a senhora, irmã Cristiane. Ó, que igreja aquecida, ó, quer ver? Vamos falar para ela, irmã? É uma amo, Cristiane! Você é linda! Eu amo a senhora, irmã Cristiane! A parte visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus porque você Amo, irmã Cristiane. te amamos. Amamos. Oi, irmã Cristina! Cristiane, Preciso de você para ser feliz. Isso aí, queridos. É uma igreja aquecida. Deus abençoe. Essa é uma igreja crescidíssima. Irmã Cristiane, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à senhora, seus familiares, e por ter participado aqui com a gente, viu? Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Tenha uma boa noite.
Que bom, né, irmãos? Que bom. Mais um testemunho hoje, a sala à noite, né? E a sala às 57, mas geralmente de manhã também tem 3 horas de adoração. Vê como passa rápido. Nem parece que tem 3 horas que a gente está adorando, irmãos. Porque é vivo. Quem move as peças do tabuleiro é o Espírito Santo, queridos. Mais importante que a viagem agora é o caminho. É saber que está no caminho. A sala 57 hoje à noite foi para você, amigo, que nunca adorou conosco na madrugada. Saber o que acontece, como acontece, ao vivo, com o auxílio dos moderadores, dos pastores, com cada janelinha dessa aberta, cada adorador buscando essa unção. E hoje vocês viram, mais do que nunca, que o que a gente faz na madrugada, de fato, terá muita importância para o recebimento da chuva serôdia. Porque quem não buscar a temporã todo dia, não receberá a porção para a grande crise. Quem não recebe todo dia não tem o caráter aperfeiçoado. Quem não recebe a unção todo dia, hoje, na dispensação do Espírito Santo, não será semelhante a Cristo. Você tem que entender que a principal parte de uma oração é o batismo do Espírito Santo. Todas as demais bênçãos serão concedidas ali. Um beijo para minha esposa, para minha filhinha, que não estão aqui comigo em casa. Elas estão onde a mãezinha dela mora, ali próximo, porque ela está internada, está saindo da sala vermelha, que era a UTI da UPA, indo para a sala amarela em melhores condições. E ela deve ficar lá para cuidar um pouquinho da mãe. Um beijo, viu, amor? Para você e para a Raninha também, que está com você. Deus abençoe, eu amo você ricamente. Muito bem, queridos. Bom, chegamos ao final de mais uma sala 57 e geralmente a gente termina assim a sala, lembrando de como o Senhor trabalha e as principais ênfases da sala 57. O irmão Leôncio fez essa vinheta junto com seu filho, a gente agradece sempre porque ficou muito bom. Estas são as ênfases da sala 57. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Como sempre, vou terminar com uma oração. Santo Deus e Pai, obrigado, porque sentimos a Tua bênção, Tua mão estendida como grande gestor do universo. Obrigado, Jesus, porque Tua presença foi sentida em nosso meio, por meio do Seu representante, o Espírito Santo, enquanto o Senhor está aí no santuário ministrando por nós. Espírito Santo, nosso amigo, obrigado por estar em nosso meio, fazer a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Queremos recebê-lo todo dia, para estarmos preparados, para se morrermos hoje com selo de qualidade. E se estivermos vivos antes da última grande crise que antecede o seu retorno, recebemos o Senhor de forma especial, para termos a semelhança e a capacidade da proclamação da terceira mensagem angélica num alto clamor que provocará então a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos dormir agora, com a certeza de que tivemos um lindo encontro com o Senhor. Eu quero convidar a todos os que não estão conosco na madrugada, a estar domingo conosco. Pastor Eliabe, pastor Carioca, nosso amigo, vai pregar domingo. Pastor Esmeraldo, se tudo der certo, dirigirá a sala. A irmã Lúcia, se tudo der certo, vai dar o testemunho dela. Está tudo pronto, Senhor. Mas nós entregamos já a sala de domingo em Tuas mãos. Obrigado por trazer essa multidão aqui hoje. E que tenhamos sido marcados profundamente pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diferente da manhã, hoje é dia de boa noite com alegria. Eu vou abrir o áudio
Quem está feliz em Cristo vai me desejar uma boa noite com alegria. Boa noite com Boa noite com alegria. Boa noite com alegria. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Meus amigos. Com alegria. Amanhã você receberá o link para domingo. Domingo esteja com a gente para adorar na madrugada. A proposta da sala é uma alteração do seu. Fechado o microfone, pastor. Eu que fechei mesmo para poder falar com vocês e dar tchau. Tá fechado, Tchauzinho. não, tá aberto. Que hora? Deixa para terminar amanhã, pastor. Boa noite, Wagner. Feliz sábado. Beijo para todo mundo. Feliz sábado. Todo mundo. Tudo bem para vocês amanhã. Dois e meio, três. Tchau, pastor Wagner. Até domingo. Hora de dizer tchau. Até amanhã. Sábado, linha. Beijo, até domingo. Feliz sábado para todo mundo. Até domingo. Sábado, galerinha. Sábado.